Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos começar o estudo dos vetores. Então os vetores são a forma de a gente armazenar uma sequência de informações. Assim como a string que a gente viu nas aulas passadas, que é armazenar uma sequência de caracteres, os vetores também vão armazenar uma sequência de informações, mas só que essas informações podem ser de qualquer tipo, não só caracteres, pode ser inteiros, floats e assim sucessivamente. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que lê o número n, em seguida leia n números e escreva os números digitados de trás para frente. Então aqui foi pedido, informe a quantidade de valores, ele digitou 3, isso quer dizer que ele vai digitar 3 números em seguida. Quais foram os números que ele digitou? 1, 2 e 3. E como resultado foi apresentado os valores invertidos. Então, ele digitou primeiro, então apareceu por último. O 2, que foi segundo, foi o penúltimo. E o 3, ele digitou por último, foi o primeiro. Então, para realizar nessa atividade, a gente precisaria armazenar esses dados aqui em uma sequência para depois, imprimi-los aqui na forma inversa. Beleza? Então, os vetores vão nos permitir armazenar essas informações. Então, a gente pode fazer uma analogia com a residência, por exemplo. Se você tem um valor inteiro, isso pode ser visto como uma casa. Mas, se você tiver um prédio vai ser o quê? Uma coleção de casas. Então, você vai ter uma casa no andar 0, que seria o térreo, uma casa no andar 1, no 2, no 3 e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do seu prédio. Então, a casa armazena um valor único, um prédio armazenaria ali uma coleção, uma sequência de casas. Vamos começar a escrita do nosso programa. Então, a gente vai começar incluindo a biblioteca stdio.h. Aqui vamos fazer o main, que é o nosso programa principal. O que é que a gente precisa para resolver esse problema? Então, a gente sempre pensa em entrada, processamento e saída. O que é que o usuário nos fornece como entrada? Então, a gente vai precisar de um número n, que vai ditar ali a quantidade de informações que vai ser digitada. A gente vai precisar criar uma coleção de valores, uma sequência de valores. Então, vou chamar de V. E para criar essa sequência de valores, a gente precisa saber o tamanho dela. Então, o tamanho vai ser correspondente à quantidade de valores que o usuário digitou. Então, primeiramente, antes de criar, se a gente comparar com o prédio, antes de construir o prédio efetivamente, a gente teria que saber quantos andares ele tem, Que da mesma forma, antes de criar a sequência, a gente precisa saber quantos valores ela vai possuir, que vai ser determinado aqui pelo n, E int aqui quer dizer que o nosso vetor vai armazenar valores do tipo inteiro. Então, cada andar, cada posição do nosso vetor vai ter um valor inteiro. Então, vamos pedir aqui para o usuário para ele informar um número para a gente. Aqui, informe a quantidade de valores. Barra N, vai pular uma linha. Vamos ler aqui esses valores. Então, valor inteiro, %d. E aqui o que o usuário digitar, vai ser armazenado em N. Beleza, então se o usuário digitar 5, por exemplo, que a gente vai criar um vetor de inteiros com 5 posições, ou seja, criar um prédio, se a gente utilizar a nossa analogia, que vai ter 5 posições. Beleza, a gente já criou, a nossa sequência, onde a gente vai armazenar esses valores inteiros. E agora a gente vai ter que caminhar, sobre todos os prédios, sobre todas as posições, sobre todos esses andares e preencher, os valores um a um, até preencher todos os valores que o usuário informou aqui em quantidade. Então, se ele colocou 5, então a gente vai ter que caminhar uma vez para preencher, o valor que está na posição 0, caminhar mais uma vez para preencher o valor que está na posição 1, caminhar mais uma vez para preencher o valor que está na posição 2 e assim sucessivamente até chegar ao final. Então, vamos fazer for e vai começar um vetor, assim como um string, ele começa da posição 0 e menor que n, que é a quantidade de valores. Então, a gente vai rodar n vezes essa instrução aqui for.
Beleza, e a cada rodada a gente vai fazer o quê? Vai preencher uma posição, né, do nosso vetor. Então, o nosso vetor armazena dados de que tipo? Dados inteiros. Então, a gente vai colocar %d, que o usuário digitar vai para o nosso vetor na posição i. Beleza, vamos executar o código que temos até agora? Então, para facilitar a execução, eu vou colocar aqui um comando chamado showArray. Então, o vetor, né, também é chamado de array, que a gente vai passar o nome do nosso vetor, que é v. Eu vou passar aqui uns cursores. Os cursores aqui, né, que está nos ajudando a caminhar no nosso vetor é o cursor i. Beleza, vou executar aqui para a gente ver como esse código está funcionando agora. Comecei a executar, criei a variável n. Fui pedido, né, para o usuário informar aqui a quantidade de n. Quantidade de valores, né, eu digitei 5. Beleza, então o que é que vai acontecer? Vai ser criado um vetor, ou seja, local, né, para a gente armazenar informações, que vai ter 5 espaços: 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente comparar com o prédio, né, por exemplo, o inteiro seria uma casa, né, ele contém apenas um valor único. Já o nosso vetor seria um prédio. Aqui a gente disse ó, que ele vai ter 5 andares, então ele vai ter que ter espaço para 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, aqui embaixo a gente tem o nosso vetor, né, representado. Então, note que ele inicia de 0, né? Nosso vetor inicia de 0. Inicialmente, né, as posições dele estão zeradas, né? Estão com valores zerados, porque a gente não colocou nada ainda ali. Beleza, a gente pode também ver aqui, né, por essa visualização que tem os mesmos valores que estão aqui. É um espelho, né, uma visualização da outra. Beleza, então a gente criou aqui uma variável i, a posição que a gente vai preencher primeiro. Note o i, né, apontando aqui para a posição. Então a gente vai começar a preencher aqui, ó, da posição 0. Beleza, 0 menor que 5, sim, então a gente vai preencher agora, ó, o elemento que está na posição 0. Beleza, eu vou digitar já aqui os valores. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores. Então aqui a gente está preenchendo a posição i, ou seja, a posição 0. Preenchemos com que valor? Valor 1. Beleza, e agora foi para 1. Então agora a gente vai preencher a posição 1. Vai preencher com que valor? O segundo que eu digitei, seja o valor 2. Então, a segunda posição ó, foi preenchida com o valor 2. E vai para 2. 2 menor que 5, sim. Então, a gente vai preencher mais um valor. Vai preencher qual? Aquele que está na posição 2. Preencher com que valor? Digitei aqui 3. Então, esse índice aqui 2 vai ser preenchido com o valor 3. E vai para 3. 3 menor que 5, sim. Então, eu vou preencher agora ó, a posição 3. Preencher com que valor? O valor 4. Então, a posição 3, ó, preenchida aqui com o valor 4. E agora vai para 4. Então, i tem o valor 4. Agora a gente vai preencher a posição 4. Preencher com que valor? Com o valor 5. Quando a gente executar aqui, ó, posição 4 vai ser preenchida com o valor 5. Beleza. E no caso aqui vai para 5, 5 menor que 5 não. Nosso programa é finalizado, mas aqui, ó, note que ao rodar, né, esse programa a gente já ó, criou o nosso vetor aqui com 5 valores. Então, do 0 ao preenchendo aqui, né, os valores do 0 ao 4, a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Beleza, vamos continuar na escrita do nosso programa. Então, agora a gente vai imprimir esses valores na ordem inversa, que foi o que o nosso programa pedia, né? Então, a gente vai fazer aqui igual. Então, se eu vou preencher na ordem inversa, eu tenho que preencher da última posição. Lembre lá pela nossa visualização, a última posição, se eu digitei 5, então a última posição vai ser a 4. Então, tem que começar aqui, ó, de n menos 1. Por exemplo, se ele tiver digitado 3, eu vou ter que preencher do 0 ao 2. Então, a última posição vai ser aquela posição 2, porque o vetor começa do 0. Beleza.
maior ou igual a 0. Então, a gente vai começar a preencher do último, né? E vai preencher até a posição 0. E aqui, pra gente, se a gente tá em 5, para a gente chegar aqui no 0, a gente tem que ir reduzindo, né? Diminuindo a cada rodada. Beleza, e a cada rodada eu vou fazer o quê? Preencher, imprimir, no caso, o número que está naquela posição, naquele andar, né, do nosso prédio VI. Então, na primeira rodada, a gente vai preencher. Se o N, né, tiver com 5, a gente vai imprimir aqui aquele que está na posição 4. Aí aqui o I menos menos já vai fazer o I para 3. Aí na próxima rodada, a gente já vai preencher aquele que está na posição 3. E assim sucessivamente, até preencher aquele que está, imprimir, né, aquele que está na posição 0. Beleza, vamos executar para a gente ver como esse programa está se comportando. Beleza, aqui no final eu vou colocar só um printf, programa finalizado, só para ele deixar a gente ver o resultado final. Beleza, vou executar. Comecei a executar, vai pedir aqui a quantidade de valor. Dessa vez eu vou digitar 3. Beleza, então a gente vê que o N recebeu o valor 3. Agora eu vou criar uma coleção que vai ter, ó, 3 valores, ó, 1, 2, 3. Que a gente também pode ver nessa visualização. Tem 1, 2, 3 valores. Esse último aqui, né, tem um índice 3. No caso, ele não pertence, né, ao nosso vetor, por isso que ele está branquinho, né? Os demais estão com a cor rosada. Beleza, então o nosso cursor está apontando aqui para que valor a gente vai preencher. A gente vai preencher aquele que está na posição 0. Então, 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher o primeiro. Beleza, eu vou colocar o valor 3. Vou colocar 1 para ficar condizente, né, com o nosso exemplo. Então, a gente fez o scanf e agora a gente vai preencher aquele valor que está na posição 0. Que a gente também vê, né, a setinha apontando para esse valor. Beleza, preencheu com que valor? Com o valor 1. Vou executar, o I agora vai para 1. 1 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher esse que está na posição 1. Para ele eu vou digitar o valor 2. Beleza, quando executar aqui a gente vê que aquele elemento que está na posição 1 foi preenchido com o valor 2. E mais, e vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher aquele que está na posição 2. Eu vou digitar o valor 3. Beleza, quando executar aqui, ó, o valor que está na posição 2 vai receber a posição 2, né, vai receber o valor 3. Beleza, e mais, vai para 3, né, que é do I, menor que o 3 do N, 3 menor que o 3 não. Então o programa é finalizado, o I vai passar a começar de 2, ou seja, a penúltima posição. 2 é maior ou igual a 0, sim. Então a gente vai imprimir aquele que está na posição 2, ou seja, o 3. Quando a gente executar aqui, a gente vai ver, ó, que o 3 foi impresso. Beleza, aí o I agora fez I menos menos, né? Estava em 2, foi para 1. 1 maior ou igual a 0, sim. Agora eu vou imprimir aquele que está na posição 1, ou seja, o valor 2. Imprimir aqui, ó, o valor 2. I menos menos, e vai para 0. 0 maior ou igual a 0, sim. Então, vou imprimir agora aquele que está na posição 0, ou seja, o valor está na posição 0, tem o valor 1. Vou imprimir aqui o valor 1. Aí o I, ó, foi para menos 1. Menos 1 maior que 0, não. Então, o programa vai ser encerrado, né? A gente digitou 1, 2 e 3, e como resultado a gente imprimiu, né, na ordem inversa, ou seja, 3, 2 e 1. E aqui, né, o programa foi finalizado. Vou colocar só um texto aqui, resultado, só para ficar condizente, né, com o nosso exemplo. Resultado, vou compilar. Na verdade, vou colocar aqui um /n também para pular uma linha. Vou executar agora rapidamente. Beleza, vou digitar 3. Aqui eu vou digitar, ó, 1, 2, 3. Como resultado, né, vai ser impresso 3, 2, 1 e o texto, o programa finalizado. Beleza, pessoal? Então, esse foi o conceito de vetores, né? Os vetores é uma coleção de valores. Então, você vai dizer que a quantidade, né, de valores que ele vai armazenar
e também, né, o tipo, qual tipo de valor que ele vai armazenar. No caso do nosso vetor aqui, ele armazenou inteiro, por isso que a gente colocou aqui int. E o tamanho dele, né, vai ser correspondente ao que o usuário informar aqui em quantidade. Se ele informar 5, então a gente vai criar um vetor com tamanho 5. Se ele informar 10, a gente vai criar um vetor com tamanho 10. E assim sucessivamente. Aqui a gente fez analogia com a casa, né? Um valor normal seria correspondente a uma casa e um vetor já seria correspondente a um prédio, né? Então, se a gente quer pegar a residência, né, que está no 5º andar, a gente teria que fazer o quê? V na posição, o 5º andar, né, começando do 0. Aquele que está na posição 5, né, seria V na posição 5. Então, a gente pegaria, né, esse valor em particular. Se a gente quer o teste, seria V na posição 0 e assim sucessivamente, para a gente, né, pegar os valores em particular do vetor. Beleza, pessoal? Essa foi a introdução a vetores. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.